Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. Pedimos desculpas pelo atraso, mas vamos às manchetes que marcam a atualidade desta sexta-feira. Crioula News. Títulos. Parlamento vota na próxima semana um projeto de resolução para suspensão de mandato de deputado Amadeu Oliveira. Operadores turísticos e económicos da Ilha Brava clamam pela resolução da situação das viagens de e para a ilha. Estados Unidos da América anunciam 800 milhões de dólares em assistência militar imediata para a Ucrânia. Académica vence e obriga travadores a ganhar clássico para retomar liderança. Crioula News. Sociedade. Cabo Verde registrou um caso positivo da Covid-19 e 3 pessoas foram dadas como recuperadas da doença nas últimas 24 horas. Com estas novas atualizações, o país passa a contabilizar 9 casos ativos, 55.537 casos recuperados, 401 óbitos, para fazer um total de 55.999 casos positivos acumulados. Crioula News. Política. O Parlamento vota na próxima semana um projeto de resolução para a suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira, advogado e ativista detido desde julho e suspeito, entre os outros crimes, de atentados contra o Estado de Direito. De acordo com o texto da proposta, a discutir na próxima semana, ou seja, na próxima sessão parlamentar, no dia 26 a 28 de abril, a resolução pareceria na Assembleia Nacional é para suspender o requerimento do Procurador-Geral da República ao abrigo do Estatuto dos Deputados, o mandato do deputado Amadeu Oliveira. Essa suspensão, segundo a mesma resolução, assinada pelo Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, é para efeitos de prosseguimento do processo comum ordinário número 20/2020-2021, do processo comum ordinário número 58/2018-2019, que corre em trâmites no Tribunal Judicial da Comarca do Porto Novo e no Tribunal Judicial da Comarca da Praia. O Parlamento reprovou em 11 de fevereiro passado, na anulação do levantamento da imunidade do deputado Amadeu Oliveira, acusado dos crimes de atentado contra o Estado de Direito, perturbação do funcionamento do órgão constitucional e ofensa à pessoa coletiva. Crioula News. Economia. Os operadores económicos e turísticos bravenses demonstraram-se inconformados com a irregularidade das viagens marítimas para a ilha, questionando quem vai arcar com as consequências que tal situação está a causar. A título de exemplo, António de Pina alertou que a classe está a enfrentar diversas dificuldades e com muitos prejuízos devido à instabilidade das viagens para passageiros e cargas, reforçando que o seu maior sonho e de muitos é que os bravenses deixem de falar do problema de transportes para Brava. António de Pina realçou que há períodos em que tudo decorre dentro da normalidade, mas logo de seguida volta-se à estaca zero. Na área turística, destacou também que os prejuízos são vários, contando que neste momento as pessoas ficam com receio em fazer reservas ou mesmo agendar finais de semana na ilha, porque chegar à ilha num sábado e sair na quarta-feira não é final de semana, mas sim férias. Igualmente, Malu Santos, uma outra investidora na área turística, e José Batista, comerciante, corroboraram com as afirmações do António de Pina, mostrando os seus descontentamentos com essa situação, realçando que, além das irregularidades, muitas vezes não possuem informações concretas sobre as viagens de entrada e saída para fornecer aos clientes.
Defendendo a necessidade de haver estabilidade nas viagens, o IDEL indicou que até a semana passada o barco saiu no sábado à tarde e voltou a entrar na terça-feira à noite e saiu na quarta-feira, o que considera como sendo demais na sua reação. Sendo assim, alerta para a necessidade de ter um calendário fixo que transmita segurança para os operadores turísticos, económicos e mesmo para a população. Para o autarca, o ideal seria pelo menos 5 viagens semanais e que permita às pessoas entrar na ilha na sexta-feira à noite e sair na segunda-feira, e que haja o cumprimento rigoroso do calendário das viagens e mesmo para a questão das ordens de embarque para os comerciantes. Crioula News Cultura. A presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música disse que a gala SCM e a primeira edição do Prémio Sociedade Cabo-Verdiana de Música, que acontece esta sexta-feira no Mindelo, são fundamentais para consolidar os direitos autorais e direitos conexos no país. Solange Cesarovna, presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, falava em conferência de imprensa sobre a realização da gala musical Noite de Autores e Prémio SCM em comemoração do Dia Mundial do Direito do Autor. Nós estamos convictos de que o Prémio SCM e a celebração deste evento será mais um contributo fundamental para a consolidação do setor dos direitos autorais e direitos conexos em Cabo Verde. Porque a música é vida, porque estamos juntos pelos direitos de autor e direitos conexos em Cabo Verde. Segundo a mesma fonte, realizar a primeira edição do Prémio SCM numa noite de autores, após 2 anos sem celebrar o Dia Mundial de Direitos de Autor em Cabo Verde por causa da pandemia da Covid-19, mostra a resiliência e a entrega da SCM através dos membros dos seus órgãos sociais, da sua equipa e da família criativa e musical cabo-verdiana, que esteve incansável e principalmente esteve a criar, a compor, a produzir, a traduzir o estado do espírito do momento. A gala adiantou, a mesma fonte vai acontecer na Praça Dom Luís e será aberta ao público com a participação de diversos artistas, nomeadamente Dani Mariano, Vorginha, Eli Paris, Ari Cueca, Constantino Cardoso, Gabriela Mendes, Ivan Medina, Ilo Ferreira, Bretânia Almeida, Hilar, Kidi Bontes, Vanessa Delgado, Vamar Martins e, com certeza, ainda reservamos um espaço para surpresas. Segundo o presidente da comissão do Prémio SCM, José da Silva, criaram uma comissão com 5 membros da sociedade para decidirem como é que seria a atribuição do prémio. E aconteceu, decidiu-se que os próprios profissionais da área iam escolher quem que seria o melhor na música, o melhor autor, compositor e o melhor utilizador. Crioula News Ambiente. A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento comemora o Dia da Terra, 22 de abril, ou seja, hoje, sob o lema Investir no Planeta, com várias atividades com destaque para uma palestra sobre a preservação de recursos marinhos. De acordo com uma nota de imprensa da ADAT, este ano a data é dedicada a alertar para a necessidade de mudar o clima empresarial, o clima política e a forma de de tomar as medidas no que respeita ao clima. Neste sentido, foram programados um conjunto de atividades promovidos pela Associação para a Defesa de Ambiente e Desenvolvimento, nomeadamente uma palestra sobre a preservação dos recursos marinhos. Ainda para comemorar o Dia da Terra, a DAD pretende promover uma limpeza digital que visa eliminar o lixo eletrónico. Crioula News Cooperação.
O ministro das Comunidades, Jorge Santos, encontra-se na Ilha do Sal para auscultar a classe empresarial da diáspora residente no município, bem como promover e divulgar as medidas e instrumentos que o governo vem adotando no país. Em declarações à Infopress, o ministro Jorge Santos reiterou que está de visita ao Sal, ou seja, que esta visita ao Sal tem dois propósitos, designadamente trazer a nova política que o governo está a desenvolver para as comunidades cabo-verdianas de integração, valorização e reconhecimento do papel da diáspora cabo-verdiana em todas as suas fases e história, mas também de definição de instrumentos para permitir a integração na vida social, política e económica do país. É uma ilha que nós estamos a visitar com dois propósitos. Em primeiro lugar, trazer a nova política que estamos a desenvolver para as comunidades cabo-verdianas. Uma política de integração, uma política de valorização e de reconhecimento do papel da nossa diáspora em Cabo Verde, em todas as suas fases e da sua história, mas também, ao mesmo tempo, de definição de instrumentos para permitir a integração na vida social, na vida política, na vida económica de Cabo Verde. Por outro lado, prosseguiu falar com o poder local, com a Câmara Municipal do Sal, sobre o plano estratégico da diáspora cabo-verdiana, que, conforme sublinhou, orientará toda a ação do governo na sua relação com as comunidades. E, por conseguinte, também falar com o poder local e com a Câmara Municipal do Sal sobre o plano estratégico da diáspora cabo-verdiana, que é um plano que estamos a fazer, que é um plano que orienta toda a ação e orientará toda a ação do governo na sua relação com as comunidades. Porque o que se quer é unir a nação cabo-verdiana. Ou seja, como fazer para aproximar, eliminar as distâncias entre as nossas comunidades e Cabo Verde, que é preciso que haja uma maior conectividade entre a nossa diáspora e Cabo Verde. Conforme comentou, para atrair o potencial que existe em termos de investimento a nível económico, mas também atrair as remessas do saber, isto é, médicos, professores, empresários, jovens capacitados na área das tecnologias, entre outros potenciais. E também atrair o potencial que existe em termos de investimento a nível económico, mas também de atrair o saber, as remessas do saber. Médicos, professores, empresários, jovens muito capacitados na área das tecnologias. Hoje temos uma comunidade com uma extensão social muito acentuada, principalmente na Europa, nos Estados Unidos. Nós verificamos que as segundas, terceiras e quartas gerações, mesmo não tendo a nacionalidade cabo-verdiana, mesmo muitos não falando a nossa língua materna, mas têm um grande sentimento e que têm uma grande ligação e orgulho de serem cabo-verdianos. Nesta base, Jorge Santos concluiu dizendo que a missão principal do Ministério das Comunidades é a conectividade funcional de Cabo Verde com a diáspora e vice-versa. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. Os Estados Unidos da América anunciaram hoje a alocação de mais de $800 mil, ou seja, milhões de dólares, 738 milhões de euros, em assistência militar imediata à Ucrânia,
que engloba armas e equipamentos do Departamento de Defesa norte-americano. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, indicou que esta ajuda será enviada diretamente para as linhas de frente da liberdade. Os Estados Unidos e os seus aliados estão a agir o mais rápido possível para continuar a fornecer à Ucrânia as armas de que as suas forças precisam, assegurou Joe Biden. Ainda hoje, os Estados Unidos anunciaram que vão fornecer mais de 500 milhões de dólares, 461 milhões de euros, em assistência financeira à Ucrânia para ajudar o país sitiado a sustentar salários, ou seja, sitiados a sustentar salários, pensões e outros programas governamentais enquanto evita a invasão da Rússia. Crioula News Desporto. A Académica da Praia venceu no estádio da Várzea o Celtic por 4-2 e passa a liderar a consolidação o Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul com 48 pontos. Em jogo que abriu a 21ª jornada, o Celtic estava a vencer por 2-0 com golos de Sissoko e Cláudio, mas em 30 minutos a equipa negra virou o resultado com golos de Omar, Ivan, Yannick e Amael. Após este triunfo, os comandados de Nathaniel Pires obrigam os travadores, 46 pontos, a vencerem o Boa Vista para recuperar a liderança quando faltam 2 jornadas para o término do campeonato. Por seu lado, o Celtic, com esta derrota, fica com 42 pontos e automaticamente arredado da corrida para o título. Na corrida para o título ficam a Académica, os Travadores, o Sporting e o Boa Vista. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.